Abençoados, tudo está bem. Uma saudação amada de Cristo, não é isso? Vamos aproveitar esse tempo que nosso Pai nos deu e vamos aqui falar a respeito da verdade que rege as nossas vidas, que é o Evangelho da graça de Deus. Não é o mundo, não são as coisas que nos rodeiam, o que rege a nossa vida é o Evangelho da graça de Deus. Uma saudação a você que está nos acompanhando aí através dessa câmera. Para nós é uma honra, é um privilégio muito grande estar aqui junto com os santos, não é isso? Não somos melhores do que ninguém, mas alguém tem que falar. O apóstolo Paulo diz que a fé, o entendimento é pelo ouvir, e para você ouvir, alguém tem que falar. Hoje sou eu, semana passada foi um outro irmão, semana que vem com certeza será um outro irmão, mas o importante é falarmos da graça de Deus. E temos falado por esses dias a respeito da igreja, que a igreja está sem pecado. A igreja está sem pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que lá na cruz, com uma só oferta, Cristo aniquilou o pecado. Então a igreja está sem pecado. Também falamos que a igreja é cristã. Por que a igreja é cristã? Porque ela pertence a Cristo. Ela pertence ao ressuscitado. A igreja não pertence a Jesus de Nazaré. Se ela pertencesse a Jesus de Nazaré, ela seria uma igreja judaica, com costumes judaicos. Mas nós não somos judeus, nós pertencemos àquele que ressuscitou, a igreja de Cristo. Por isso que a igreja é uma igreja cristã. E hoje nós vamos falar a respeito da igreja reconciliada. A igreja que foi reconciliada por Cristo. Igreja reconciliada. O que é reconciliar? É voltar a estar bem, é voltar a estar junto, é voltar a estar em paz. Conciliar é quando se está bem, é voltar a estar bem. Um exemplo muito claro que nós temos nos nossos dias, que eu tenho certeza que você conhece, é muito prático, é um casal. Quando está casado, vive muito bem, está em concílio, está tudo perfeito, estão em harmonia, estão juntos, estão em paz. Mas por algum motivo, por alguma razão, 99% das vezes o culpado é o marido, não é isso? Há uma separação, acabou-se o concílio. Mas passando um tempo, há uma conversa, há um entendimento, então o que acontece? Volta ao concílio, se reconcilia. Volta a estar bem, volta a estar junto, volta a estar em paz. Isso é reconciliar, voltar a estar bem, voltar a estar junto, voltar a estar em paz. Isso é um casal. Mas nós vamos falar de Cristo e a igreja. A reconciliação de Cristo e a igreja. Amém? Dos filhos. 2 Coríntios capítulo 5. Por favor, vamos ler. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, capítulo 5, no versículo 18, diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, como é que funciona isso? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Palavra da reconciliação. De sorte, de maneira que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E o finalzinho do versículo: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo diz: rogamo-vos, oramos por vocês, da parte de Cristo, uma oração da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, abençoados, o apóstolo Paulo está dizendo que houve uma época na história, no tempo da humanidade, nos planos de Deus, onde os filhos, todos os filhos, estavam em concílio com o Pai, com Deus. Porque se não estivesse, ele não falaria que seria necessário voltar a se reconciliar.
Houve uma época que todo filho estava bem com o pai. Houve uma época que todos nós estávamos junto com o nosso pai, estávamos em paz. Houve esse tempo. E quando é que foi esse tempo? Efésios capítulo 1. Veja quando foi que isso aconteceu. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Diz assim, ó. Como também... Não, vamos ler o versículo 3 para dar uma ideia melhor. Versículo 3. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também, da mesma maneira, nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, houve uma época onde os filhos de Deus estavam em concílio, estavam bem com seu pai, estavam em paz. Quando foi isso? Antes da fundação do mundo, quando nós ainda éramos espíritos. Você precisa entender uma coisa, abençoados, que a igreja precisa entender. Nós temos uma existência antes desse corpo, e nós chamamos de pré-existência. Antes de você chegar nesse corpo, você já existia, lá antes da fundação do mundo, quando você era o espírito. A nossa vida não começou quando o nosso pai se relacionou com a nossa mãe. Tiveram uma relação sexual e foi formado um corpo. Não, nós já existíamos desde antes da fundação do mundo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam. O filho não é carne e sangue. O filho é uma participação, está participando. E quem é o filho? O Espírito que estava em concílio lá antes da fundação do mundo com seu pai. Todos nós estamos lá, antes da fundação do mundo, estava em paz. Mas qual foi o propósito então de Deus na nossa participação de carne e sangue? Se nós estávamos lá bem, para que vir para cá e perder esse concílio? Deus quis ter filhos iguais a Ele, que conhecesse o bem e o mal. Apesar desse concílio, apesar de estarmos bem lá com Ele, os filhos só conheciam o bem, porque o Espírito não conhece o mal. O anjo, ele só conhece o bem. O anjo não conhece o mal. O anjo só conhece o bem. E quando nós estamos lá, nós só conhecemos o bem. Mas no plano de Deus, na vontade de Deus, Ele queria filhos que conhecessem tanto o bem como conhecessem o mal. Por isso, dessa nossa participação de carne e sangue lá em Adão. Mas acontece, abençoados, que essa participação nossa de carne e sangue nos deixou um tempo, um período, fora do concílio do nosso Pai, fora do concílio de Deus. Não estávamos perdidos, hein? Não se trata de perdição, nós estamos fora do concílio. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, veja o que ele diz assim, ó: porque todos pecaram, todos participaram da manifestação da desobediência de Adão, e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, não é perdidos. Esse tempo que levou, nós estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos separados da glória de Deus. Entre a condenação e a justificação, teve um período, teve um tempo que aconteceu, mas vem a boa notícia. Apesar desse tempo ter passado, esse tempo já acabou. Estamos de volta ao concílio, estamos já em concílio com o nosso Pai. E fica bem claro aqui, 2 Coríntios 5,19, que Deus nos reconciliou. E olha, esse ato, essa reconciliação, foi algo tão importante, tão firme, que foi o próprio Deus que fez a reconciliação. Quando Ele quis manifestar a desobediência, Ele mandou Adão. Quando Ele quis manifestar a lei, Ele mandou Moisés. Quando Ele quis manifestar Faraó, a desobediência lá de Faraó, Ele mandou um homem, Faraó, para provar, mostrar a sua ordem. Mas quando Ele quis reconciliar o homem, reconciliar os filhos, Ele não mandou ninguém. Ele mesmo veio. 2 Coríntios 5,19, vamos ler mais uma vez, diz assim, ó: isto é,
Deus estava em Cristo. Eu sei que a religião te ensinou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou não, abençoados, ele não mandou ninguém. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, diz que ele mesmo veio. João estava falando a respeito de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, que tinha sido parido por uma mulher depois de 9 meses. Como é que se chama essa manifestação? Filho. Então ele escreveu, porque Deus mandou o Filho. Não. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E mais, não lhe imputando os nossos pecados. E pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. E preste bem atenção, palavra da reconciliação, não era a palavra do arrependimento. Por quê? Por que não pode ser arrependimento? Porque para haver arrependimento teria que haver pecados, e Deus não leva em consideração o nosso pecado, como está escrito, não lhe imputando aos homens os seus pecados. Seria assim mais ou menos, vamos aqui delirar, vamos delirar. Se você chegasse na presença de Deus e chegasse para Ele e falasse, Senhor, perdoa os meus pecados, sabe o que Ele iria dizer? Que pecado? Não me lembro de nenhum. Porque lá na cruz, Ele não está imputando em nós nenhum pecado. A religião que vê pecado em você, o teu vizinho vê pecado em você, mas Deus não vê pecado em você. Cristo nos reconciliou. Você está reconciliado com Cristo. E confiou a nós uma palavra de reconciliação. Nós não pregamos arrependimento, que o homem tem que se arrepender perante Deus. Talvez você tenha que se arrepender perante a sua esposa, perante o seu esposo, seus amigos, mas perante Deus você não tem arrependimento, porque você está reconciliado. Quando Cristo morreu e ressuscitou, voltamos à nossa forma original. Que forma original era essa? Reconciliados com Deus, a nossa posição. Essa que era a nossa posição, de reconciliados com Cristo. Estávamos no concílio, estávamos bem. Depois que Ele morreu e ressuscitou, essa forma voltou. Nós estamos bem, estamos em paz com o nosso Deus. E mais, ainda estamos agora participando de um corpo de carne e sangue, não é isso? Apesar de estarmos reconciliados com Cristo, somos um Espírito com Ele, mas nós participamos de um corpo de carne e sangue. Veja o que diz aqui, 2 Coríntios 5:20. Vamos ler mais uma vez? 2 Coríntios 5:20. Abra a sua Bíblia, por favor. Diz assim, de maneira que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Olha, da parte de quem? De Cristo, hein? Como se Deus por nós rogasse. Quando você fala, é como se Deus estivesse falando na sua boca. A voz é sua, mas a palavra é de Cristo. Rogamo-vos, olha só, olha que tremendo que diz o apóstolo Paulo. Rogamo-vos que da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Diz que nós somos embaixadores. O apóstolo Paulo, escrevendo a Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa pátria é os céus. E nós somos representantes dessa pátria. E a palavra que está nessa pátria não é arrependimento, é reconciliação. Representante dessa reconciliação da parte de Cristo. Não é da parte de Jesus de Nazaré, hein? Porque Jesus de Nazaré envolve arrependimento. Porque ele estava no pacto de arrependimento. Quando Cristo morreu, Cristo não considera mais os nossos pecados. Do que você vai se arrepender perante Deus? Você está reconciliado. Mas no final do verso 20, bem no finalzinho do verso 20, o apóstolo Paulo ele faz aqui uma declaração que parece uma contradição daquilo que ele está falando. Porque no versículo 19, ele diz, nós cremos, e é verdade, que nós já estamos reconciliados com Cristo. Todo filho, não importa onde ele esteja, pode estar aqui no Brasil, pode estar lá na Europa, pode estar na África, é um filho de Deus e está reconciliado com Cristo. Mas no finalzinho do versículo 20, ele faz aqui uma oração com muito fervor, que diz o seguinte: rogamo-vos, Paulo está rogando, que o quê? Da parte de Cristo, que faça o quê? Que vos reconcilieis
com Cristo. Dá a impressão, dá a entender que nós não estamos reconciliados. Como é que o apóstolo Paulo diz, vos reconcilieis com Deus, se no versículo 19 ele diz que todos os filhos já estão reconciliados? Abençoados, amada de Cristo, igreja do Senhor Jesus, de fato, em posição, todos os filhos, todos, sem exceção, estão reconciliados com Cristo, porque a reconciliação, ela aconteceu lá na cruz, e foi o próprio Deus, o próprio Cristo, que estava lá nos reconciliando com Ele. Cristo nos reconciliou com Ele. Não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, se você é um filho, vamos repetir, você está reconciliado com Deus. Isso é uma posição. Qual é a tua posição em Cristo? Estou reconciliado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas quando ele diz que nós temos que nos reconciliar, ele está falando da nossa mente, porque isso precisa acontecer na mente da igreja, na posição da igreja quanto à mente, conhecer que nós estamos reconciliados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1, olha o que ele diz: digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro, que o reconciliado é menino, em nada difere do servo. Por quê? Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o determinado tempo pelo Pai. Até ele entender que está reconciliado com Cristo, ele vive de maneira como se não fosse reconciliado com Cristo. Abençoados, nós estamos reconciliados com Cristo. Até parece, abençoados, pelas coisas que nós vemos por aí, até parece que Cristo não morreu. Efésios capítulo 4, volte aí por favor. Efésios capítulo 4, versículo 19, porque nós vemos a posição, a situação, a maneira de pensar, de agir da igreja de Cristo. Parece que Cristo não morreu e nem ressuscitou, apesar de todos confessarem que Cristo morreu e ressuscitou em posição, mas na mente parece que não. Veja o versículo 19 do capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca o quê? Nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover o quê? A edificação, a reconciliação, para que dê graça aos que ouvem. Tudo que você falar tem que promover a reconciliação dos filhos de Deus. Porque se você falar uma palavra torpe que não promova essa reconciliação, dá a impressão que Cristo não morreu e não ressuscitou. Uma palavra torpe é aquela que tira o direito que nos foi dado na reconciliação. Cristo apenas não chegou lá e morreu e ficou por isso mesmo. Não, abençoados. Ele nos imputou em nós vários direitos. Quer ver só alguma coisa que se diz por aí? Senhor, perdoa os meus pecados. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes a igreja de Cristo está falando, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas que pecado, nós estamos aqui falando direto, que pecado que Cristo vai te perdoar, se Ele já te perdoou? Quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados, você está dizendo que Cristo não te reconciliou. Você está dizendo que Cristo não te perdoou, que você ainda tem pecado. Não, abençoados, você não tem nada que possa te afastar de Cristo. Não tem nada, você foi reconciliado. Hebreus capítulo 8, para ficar firme aqui, ó, Hebreus capítulo 8, versículo 12, olha o que diz: pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, que diz aqui Deus, e de seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Quando foi que isso aconteceu? Quando é que Deus esqueceu? Quando é que foi que Deus teve amnésia aí a respeito dos seus pecados? Quando Ele morreu na cruz e te reconciliou com Ele mesmo. Você foi reconciliado. Quer ver uma outra coisa? Que até parece que Cristo não morreu e nem ressuscitou, que é declarado aí por todos, principalmente pelo meio evangélico. Deus te abençoe. Ô abençoado, ô cristão, ô reconciliado, não diga isso, não diga que Deus vai te abençoar, porque o direito que Ele te deu lá na cruz do Calvário foi te abençoar com todas as bênçãos.
quando Ele te reconciliou, Ele te abençoou com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, nós lemos aqui: bendito seja o Deus e Pai, o qual nos abençoou. Preste atenção na terminação do verbo abençoado. Já abençoou. Não é que Ele vai te abençoar, já abençoou. Mas acontece que eu não estou vendo nada disso. Olha, se você é um reconciliado, eu recebo que seja, o reconciliado, ele vive pelo que ele crê, pelo que está escrito no Evangelho. Se teu pai disse que você é um abençoado, não importa o que você veja, não importa o que você sinta, não importa pelo que você está passando, não importa vírus nenhum, você é um abençoado com todas as bênçãos. Gálatas capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. Gálatas capítulo 3, versículo 9, olha o que ele diz assim, ó. Versículo 7 primeiro: sabei, pois, os que são da fé. Você sabe quem são os da fé? Todo aquele que foi reconciliado com Cristo lá na cruz. Todo filho é da fé. Todo. Foi imputado em nós esse dom, o dom da fé. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. O versículo 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, não pelo que você vê, pela fé, os gentios que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Veja o que Deus disse a Abraão a nosso respeito: todas as nações, todas, inclui o Brasil, todas, porque Deus sabia que hoje o Brasil estaria aqui, todas as nações serão abençoadas em ti, todas. E no versículo 9: de sorte, de maneira, por causa dessa promessa que Cristo fez a Abraão, que Deus fez a Abraão, de sorte que os são da fé, nós que nascemos depois da cruz, que somos da fé, já somos abençoados juntamente com o crente Abraão. Por que você vai falar, Deus te abençoe? Por que você vai profetizar uma coisa que Deus já fez? Por que você vai fazer uma oração pedindo a Deus para fazer aquilo que já fez? Nós temos visto aí muitas pessoas reclamando que Deus não ouve a minha oração. Poxa, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Abençoados, o problema não é que Deus não te escute, é que Ele já atendeu a sua oração e você não se deu conta. Se você pede para Ele te abençoar, Ele vai ficar te olhando: oh, meu filho, eu já te abençoei, você já é um abençoado. Se você pede a Deus para ter misericórdia, essa oração, abençoado, está atrasada. Ele já teve misericórdia, Ele já te salvou, Ele já escreveu o seu nome lá no livro da vida, Ele já te reconciliou. É comum, né, nesses últimos dias, nós vermos pessoas orando a Deus: Senhor, livra-me do mal. Livrar do mal? Você não é reconciliado? Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz o apóstolo Paulo: o qual, falando de Deus e a sua reconciliação, o qual nos tirou. Não é que Ele vai te tirar. Não adianta você orar para Ele te tirar, porque Ele não vai tirar, porque Ele já tirou. Nos tirou da onde? Da potestade das trevas, da potestade da maldade. Ele já te tirou, você está livre. E nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, para o reino da reconciliação. Ele já te colocou no reino onde todos os filhos estão reconciliados. Todos. Não adianta você orar para Deus te livrar do mal, porque Ele já livrou. E essas coisas que me acontecem aí, você pensa que Deus não tem o controle de tudo? Você pensa que uma bala perdida te chega sem o controle de Deus? Tudo que te chega, abençoado, não te chega. É Deus que traz. Pode ser o que for, Deus tem cuidado de você. Se Ele teve o trabalho de te reconciliar com Ele lá na cruz, será que Ele não vai cuidar de você agora? Abençoados, você não está solto, você não está largado como um navio à deriva. Não, pode vir a tempestade que for, Deus está cuidando de você. Você foi reconciliado com Ele, você não está perdido. Abençoados, a religião, ela procura uma liberdade que Cristo já nos deu. A religião procura uma liberdade que nos foi dada lá na época da reconciliação. Quando Cristo nos reconciliou, Ele nos livrou.
Nos livrou do pecado, nos livrou do diabo, nos livrou do mal, nos livrou da maldição. Por isso que nós falamos que você é um abençoado. Olha só, Gálatas, veja comigo, Gálatas, eu sempre lembro esse verso aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz aí, versículo 5. Estás, pois, firme aonde? Na liberdade. Na liberdade com Cristo já fez o quê? Nos libertou. Veja mais uma vez a terminação do verbo. Libertou, já aconteceu. A libertação de Cristo na sua vida já aconteceu. Foi imputado em você lá no dia da reconciliação. Quando Ele te reconciliou, Ele também te libertou. Você é um filho livre. Não se meta debaixo de culto de libertação, porque não vai acontecer nada. Ele não vai te libertar. Por quê? Ele não te ama? Não, Ele já te libertou. Você é livre. E agora diz o apóstolo Paulo: e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não se comporte como que você não fosse um livre. Você é um livre. Como é que eu tenho que me comportar? Na liberdade com que Cristo me libertou. E diz no versículo 2: e eis que eu, Paulo, o apóstolo da graça, vos digo, se vos deixar vos circuncidar, se você se comportar de maneira diferente de um livre, Cristo de nada te aproveitará. A liberdade, a reconciliação que Cristo te deu lá na cruz, não vai te aproveitar. Você vai viver em guerra, você vai viver em temor. O Evangelho diz que, justificados por Cristo, temos hoje, agora, temos paz com Deus. Nós estamos em paz, nós fomos reconciliados por Cristo lá na cruz. Não tem como você se perder, abençoados. A reconciliação já foi feita, e foi feita pelo próprio Deus. Mas o engano todo está que você se olha em carne. Você se vê em carne, porque eu sou um viciado, eu gosto muito de fumar, eu gosto muito de beber, então eu procuro liberdade para essas coisas. E se mete debaixo do peso da servidão, se bota embaixo de mão de homens maus e perversos. Abençoado, entenda, abençoado, você não precisa de liberdade, já falamos isso aqui umas 1000 vezes, você não precisa de liberdade, você precisa de educação para essa carne, você precisa educar a sua carne com o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa vida. Você não precisa da mão de homem nenhum, você precisa do conhecimento do Evangelho para educar a sua carne, saber o que é necessário para que você viver bem. Agora, você não conhece o Evangelho, você não sabe o que está fazendo? Então você se mete nessas coisas, você pensa na sua mente, você pensa que você está preso, quando na verdade você é um livre. Cristo já te libertou. Quando Ele nos reconciliou, Ele nos libertou. 1 Coríntios capítulo 6, volte aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz assim, olha só, veja bem, veja se você está fazendo isso. Preste atenção, leia aí, por favor. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, a carta de Corinto, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz assim: mas o que se une com o Senhor, como é que eu vou me unir ao Senhor? Fazendo jejum? Não. Indo aos montes? Não. Me batizando nas águas? Não, porque esse não é o Senhor. O que diz aqui o Evangelho? É um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, reconciliado com Cristo. Você já foi reconciliado com Cristo. Você é um espírito com Ele. Não precisa de fazer essas coisas, abençoado. Você não vai se reconciliar. Cristo já te reconciliou. O Evangelho diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito, aí há a liberdade. Ele habita no nosso espírito, Ele habita dentro de nós. Não há necessidade de você estar procurando liberdade em lugar nenhum. Entenda, santo, você já foi reconciliado com Cristo. E agora, o que fazer? Se comportar de acordo com
reconciliado com Cristo. Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia aí, porque muitas pessoas nos perguntam, então quer dizer que se eu sou um salvo, que eu já estou reconciliado, eu posso fazer o que quiser? Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, porque somos, presente, agora onde você está, somos feitura sua, você foi reconciliado com Cristo, você pertence a Ele, criados em Cristo, tudo Cristo, criados em Cristo Jesus, para quê? Para viver de qualquer maneira? Um reconciliado vive de qualquer maneira? Não, para as boas obras, para as boas obras, você foi criado para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí surge aquela pergunta, não é isso? Surge aquela pergunta, o que são boas obras? Aonde é que estão as boas obras? Porque nós vemos aí pessoas fazendo muitas coisas e dizem, né, que estão agradando a Deus, né? Vemos muitas coisas. Olha, boas obras é tudo que louva o nome de Deus. Se você for atravessar a rua e atravessar a rua não vai honrar o nome de Deus, não atravesse, fique do lado de cá. Se você for ajudar alguém e não for para honrar Deus, não faça. Boas obras abençoadas são aquelas coisas que estão no Evangelho e que foram preparadas por Deus desde antes da fundação do mundo. E olha, não se engane, porque as obras da carne, aquilo que não agrada a Deus, você conhece. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que as coisas que não agradam a Deus, que é a carne, as obras da carne, são conhecidas, todas elas. Um reconciliado com Cristo não anda segundo a carne, não faz a vontade da carne, não faz, porque a vontade da carne não agrada a Deus, não agrada a Deus. Eu recebo nessa manhã que você entenda que você é um reconciliado, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, isso faz toda a diferença. E gostaríamos de terminar essa palavra lendo mais uma vez Efésios capítulo 1, versículo 3. O último versículo que nós vamos ler, que diz assim, ó, bendito Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, juntamente, isso que é importante, Ele nos reconciliou e nos abençoou juntamente com Ele. Você não está sozinho, você é um reconciliado para a honra e glória daquele que te reconciliou, a saber, Cristo mesmo. Abençoados, tenha um bom dia, tenha uma boa semana, entendendo e crendo que você é um reconciliado com Cristo. Amém?